pilares de uma oração. O vídeo de hoje eu peguei um recorte que está lá no Sermão do Monte, que Jesus fez, que Jesus pronunciou. Especificamente no capítulo 6, Jesus vai tratar de uma oração dominical que muitas vezes passa desapercebida por nós, embora todo mundo saiba de cabeça, todo mundo já tenha em mente. E a partir dessa oração que Jesus vai fazer, eu queria trazer alguns elementos, ou melhor, destrinchar o texto versículo por versículo, de uma maneira não tão difícil, mas também que não deixe de ser estruturada, para que a gente consiga melhorar as nossas orações, embora a nossa oração não consiga ser orquestrada da mesma forma que Jesus consegue, mas que nós tenhamos essa intenção de sempre melhorar, que a nossa oração não seja simplesmente repetitiva e que a gente tenha propósitos, que a nossa oração nos faça crescer, que não seja um mero ritual, um mero hábito. Mas antes disso a gente vai ler o texto, e no verso 9 começa assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dás-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O verso 14 e 15 ele serve simplesmente para reafirmar o que Jesus vai falar no verso 12, sobre a questão do perdão e como isso é importante e como esse ato de perdoar aqui na terra impacta em como Deus nos perdoa, em como podemos nos transformar a partir de nossas ações. São por meio da transformação, nossas ações tendem a mudar e tem que mudar, exige essa transformação, e por meio dessa transformação, como consequência, como promessa divina, nosso Pai, Deus, Jesus Cristo, nos perdoa. Jesus sempre tem essa didática de falar, entoar um pensamento, uma afirmação, e depois ele sempre vem com esse raciocínio de: se você fizer isso, como consequência você atinge isso. Se você não fizer aquilo, como consequência você não atingirá aquilo. Mas isso fica para um outro vídeo. A gente vai se focar estritamente na oração. Antes de começar, como eu já falei, a gente não deve simplesmente repetir esse modelo de oração. Jesus, ele não falou ele, não entoou ele, simplesmente para a gente repetir e achar que está tudo certo e que que fizemos as pazes com Deus. É uma oração muito bem feita, muito bem estruturada, embora seja pequena, reduzida, mas ela traz alguns pontos, alguns elementos, alguns aspectos que a gente deve incluir em nossa oração. E essa inclusão não deve ser feita resgatando palavras da oração de Jesus, mas sim da nossa forma, do nosso modo, que nós possamos aplicar isso. Então, essa oração dominical ela vai ser composta por 7 pedidos. Eu espero que você esteja com o texto aí aberto para mim, para que a gente possa acompanhar. E os 3 primeiros pedidos, eles vão refletir exclusivamente a Deus. A natureza de Deus, a essência de Deus é uma reverência a Deus. Não tem qualquer vínculo humano, não tem qualquer vínculo de dependência ou de obrigação de Deus por nossa parte. Mas os 4 últimos são voltados a nós, os homens e as suas necessidades, sejam elas de qualquer tipo. Essa oração é totalmente diferente daquela vista no Novo Testamento. Do Novo Testamento e também do Antigo Testamento. As orações do Antigo Testamento sempre têm um cunho mais poético, com muitos simbolismos, e Jesus vem trazer no Novo Testamento algo que ninguém nunca antes fez. Uma oração tão direta, prática, e que tange, que toca e que atende
tantas coisas partindo de nossos corações. A oração ela exige isso de nós. A oração não precisa ser longa para ser verdadeira. Ela também não precisa pedir muitas coisas para ser verdadeira. Ela simplesmente tem que ir direto ao ponto. E essa é a intenção que eu tenho de trazer nesse vídeo aqui, nessa exposição, para que as nossas orações sejam que as nossas orações tenham um enfoque maior, que nós possamos ir direto àquilo que nos conecta e que nos faz sentir mais perto de Deus e que possamos tomar melhores decisões. A oração não é exclusivamente um caminho, um meio para que a gente simplesmente peça coisas a Deus ou simplesmente caia naquelas orações repetitivas de me abençoa, eu te agradeço, Mas a oração é aliada com a leitura, com o estudo bíblico, ela tem como intuito não simplesmente você agradecer, mas você se comunicar com Deus, você sentir a presença de Deus. E como eu já falei, que existem 7 pilares, 3 vão fazer menções exclusivamente a Deus, e outros 4 vão fazer menções exclusivas ao homem e suas necessidades. Como menções a Deus, a gente vai ter a santidade do seu nome, que venha o seu reino, que seja feita a tua vontade. Se você tiver com o texto aí aberto, você vai ver que essas expressões vão estar ao longo de todos dos versos. As menções aos homens, os pedidos ao homem, à natureza humana, vão se referir ao pão de cada dia, ao perdão de nossas dívidas, da mesma forma como nós perdoamos, como devemos perdoar, que aí entra a parte do verso 14 e 15, que Jesus explica o motivo de nós também perdoarmos as pessoas e não somente recebemos o perdão. E o último pedido, que a gente não caia em tentação. A gente vai falar sobre as menções a Deus, e essas menções estão contidas em somente 2 versículos, o 9 e o 10. E a gente vai falar sobre ele. Então, a primeira menção se refere à santidade ao seu nome. E essa interpretação ela deve ser a mais simples possível. Simplesmente você deve entender essa menção como que Deus seja reverenciado e tratado com santidade. Deus não é qualquer pessoa, não é qualquer ser. Deus é o Criador, o legislador do universo. Então, é compreensível que esse pedido, que a humanidade tenha esse reconhecimento para com Deus. Que Deus seja reverenciado. A sua oração deve reverenciar a Deus, deve tratá-lo com santidade, com respeito, com cuidado com cada palavra que você fala. A segunda menção que você deve fazer a Deus é sobre a vinda do reino. Porque Jesus traça, antes mesmo de Jesus, Deus traça toda uma história com a humanidade. Jesus vem para reafirmar tudo aquilo que Deus nos ensinou, nos faz uma nova aliança para que nós possamos novamente alcançarmos a comunhão com Deus, a união com Deus por intermédio de Cristo. E ele nos deixa uma promessa, que é a vinda do seu reinado na glória dos céus. Então, toda a sua oração, todo cristão, na verdade, isso já foge um pouco da oração também, a gente deve estar grandemente interessado com essa chegada do reino. A gente deve estar esperançoso, alegre, convicto da vinda do reino de Deus, porque é o desfecho final para todo aquele que nele crê. É a nossa promessa maior, é o combustível que nos alimenta todo dia, saber que nós vamos estar no céu com Jesus. O terceiro pedido é que seja feita a tua vontade, e aqui também fica muito mais óbvio. Se Deus deve ser reverenciado e tratado com santidade, e que Ele nos prometeu um reinado na glória dos céus, por meio das suas promessas, por meio das suas vontades, e que é indutivo você concluir que se nós fizermos a sua vontade, é mais um sinal de respeito e de alinhamento, ou seja, de preparação, de purificação, de espiritualização, para que nós estejamos aptos e
prontos espiritualmente para que possamos entender a grandeza e a importância do reino de Deus. Então, as vontades de Deus devem ser realizadas em quaisquer lugares e épocas, inclusive sobre os elementos da criação, que somos nós, inclusive. Então, independente da situação, eu gravo esse vídeo num momento de pandemia, onde as pessoas estão falecendo, infelizmente. A gente não quer isso. Como humano, a gente não deseja perder um parente, a gente não deseja perder uma pessoa próxima, um amigo, um familiar, uma pessoa de trabalho, uma pessoa de igreja. A gente não deseja perder isso. Mas se tem acontecido, é porque tudo isso é permitido por Deus. Se por muitas vezes nós não conseguimos alcançar objetivos específicos de nossa vida, como um trabalho, como um curso, uma faculdade, como uma pretensão profissional, é porque não é que Deus é contrário a essa realização, mas de certa forma, naquele momento específico, aquilo não vai lhe trazer ao encontro com Cristo. Eu não sei se você consegue muito bem entender isso. Se você se tudo aquilo que você faz na sua vida não te aproxima de Cristo, isso não é aprovado por Deus. Então, ou melhor, isso talvez não seja aprovado agora, mas no momento posterior, onde você ganha amadurecimento, aprendizado, e que você consiga lidar com as circunstâncias da vida, talvez aquilo se concretize, mas também não é uma promessa, não é uma certeza. Deus fez muitas promessas para nós, continua fazendo promessas para nós, confirma muitas coisas, mas certas outras coisas, elas não necessariamente já são lei para Deus. Deus simplesmente ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado que você se aproxime dele. E a maior forma, sem receita de bolo, sem nenhum mistério, é que a gente siga a sua vontade. Então, simplesmente o ato de nós orarmos, entendermos que tudo que tem acontecido, muitas vezes tem acontecido por permissão de Deus, e tudo isso vem a nos gerar um aprendizado. Nada do mundo está fora do alcance de Deus, nem mesmo essa pandemia, nem mesmo alguma situação no futuro, se você estiver vendo esse vídeo no futuro, alguma apreensão que você passa na sua vida. Tudo isso é controlado por Deus, tudo isso está na palma da mão de Deus, mas acontece devido a muitos propósitos que devem ser cumpridos, muitas lições que nós humanos simplesmente devemos aprender com a dor, com o sofrimento. Deus deseja o sofrimento? É claro que não, claro que Deus não deseja o sofrimento. Deus deseja a alegria, a paz, mas muitas vezes nossas mentes só se abrem quando estamos com feridas expostas, e Deus se torna mais a entrada de Deus em nossas vidas, as conclusões que devemos tirar de Deus se tornam mais fáceis. O refúgio, passamos a enxergar Deus não só como uma rotina ou como um hábito a ser repetido, mas como um estilo de vida, uma restauração, um reânimo, um novo fôlego para que podemos continuar. Então, muitas vezes a vontade de Deus nem sempre vai estar alinhada com a nossa, mas a vontade de Deus, ela é sempre correta. Ela sempre deve ser encarada em nossas orações dessa forma. A gente sempre deve estar empenhado com a vontade de Deus e não com a nossa vontade. Feito isso, essas considerações sobre as menções a Deus, claro, eu poderia passar muito mais tempo falando, a gente poderia entrar numa análise muito mais profunda, analisar todos os sermões, fazer comparativos entre os sermões, entre as promessas que tem no Antigo Testamento e no Novo Testamento acerca do tema, mas o vídeo ficaria muito extenso e eu queria somente elencar, resumir esses pedidos, e que você, numa posterior análise, numa posterior leitura bíblica, você consiga internalizar, refletir e, como exercício prático, realizar em suas orações, sempre pensando nisso. Eu devo dar santidade ao nome de Deus, eu tenho que estar ansioso com a vinda do seu reino e tenho que cooperar para essa vinda do reino, e que essa minha cooperação seja baseada na vontade de Deus. Como menções aos homens, a gente tem aspectos muito mais ligados às nossas fragilidades
E Deus compreende de certa forma isso, e isso continua incluso na oração. Só que não uma expressão que se diz, Deus não está alisando, ou Deus não está com pena da humanidade. Ele simplesmente entende que existem aspectos que Deus deve se preocupar, que Deus deve tratar, que Deus deve sanar na humanidade, para que nós, homens, pecadores, miseráveis, consigamos prosseguir no compreendimento da obra de Deus. Então essas menções, esses pedidos vêm para aliviar o nosso fardo, para aliviar o nosso sofrimento, a nossa culpa, as adversidades, as atribulações que passamos na vida, mas elas sempre têm como intuito formar uma base sólida em nossa vida para que nós possamos continuar, fazendo a vontade de Deus até que Ele venha, que nós possamos louvá-lo até que Ele venha e posteriormente também. E o primeiro pedido, que é o mais elementar de todos, o pão de cada dia. É uma necessidade elementar. É uma constância diária. A gente precisa se alimentar. A gente não tem como só se alimentar espiritualmente, até porque estamos presos em um corpo que ele tem necessidades materiais. A gente precisa se alimentar, ficamos doentes, precisamos tomar medicações, precisamos realizar intervenções de toda forma, precisamos trabalhar para que tenhamos o sustento. Então Deus entende essa necessidade, entende a importância dela para o nosso crescimento, para o decorrer de toda a nossa vida. Então, quando você ouvir na Bíblia o pão de cada dia, essa expressão, você pode entender como uma constância diária, um recurso necessário para a existência e até mesmo o dia seguinte. Ou seja, dia após dia você sempre está sendo nutrido por Deus. Necessidades materiais não devem ser o seu foco. Se você está pensando em terminar a sua vida cheia de dinheiro, com muitos carros, com muitas casas, com um nome estampado em todos os jornais, em redes sociais, esse não é o propósito. O homem não deve estar preocupado com isso. O homem deve estar preocupado com seu crescimento espiritual e, como consequência dessa vontade, dessa necessidade, desse reconhecimento de Deus, as nossas necessidades diárias vão sendo supridas. Porque até mesmo animais, eles não guardam mantimentos. Eles vivem em situações totalmente dificultosas, de situações que, se nós estivéssemos na pele deles, a gente com certeza estaria gritando, estaria suplicando socorro, suplicando amor. Então, se nós somos as seres da criação, por que nós devemos nos preocupar, ficarmos encabulados com necessidades humanas, com comparações, com números em contas bancárias? Deus não está preocupado com isso. Deus entende que isso é importante, mas que a vaidade, que a soberba, que o orgulho, que o exagero, que esse Deus que esse Deus dinheiro, quando eu falo, ele não deve ser prioridade. Deus vai nos dar, Deus está preocupado com o que é necessário para nós, para o que é essencial. Deus também fala sobre o perdão das nossas dívidas. Os pecados, e isso você deve compreender simplesmente como os pecados oriundos das nossas vidas, das nossas ações, da nossa sociedade que é corrupta e que consegue corromper outras pessoas. E Deus entende que, como criaturas, embora confessamos o seu amor a Ele, nós sempre vamos estar pecando. É um ciclo que devemos lutar constantemente para que nós possamos reduzir cada vez mais ao ponto de refletirmos quem Jesus Cristo é nas nossas vidas. Mas Deus entende que um pecado que fazemos agora, no futuro, no dia seguinte faremos outro, e no dia seguinte faremos outro, e sempre estaremos pecando. É inevitável. E como consequência desse perdão, dessa necessidade de sermos perdoados, necessitamos também perdoar. Não tem como ser perdoado se não perdoamos. É até errôneo pensar dessa forma. É um pouco egoísta pensar dessa forma. Pensar que Deus deve nos perdoar diariamente, como Ele perdoa, e não devemos
perdoar todos aqueles que nos fazem mal, que nos machucam. É mais fácil, então eu vou ler literalmente aqui para você ter ideia. É mais fácil ter um espírito perdoador quando o cristão compreende o quanto Deus o perdoou, quanto Deus já perdoou. Quando você entende essa relação da grandeza de Deus, do que Deus já fez por você, você se torna mais maleável, flexível a perdoar. É uma cultura que Deus quis cultivar na gente, do perdão, da renovação, que nós não guardemos, que não alimentemos ações, vícios, rancores, ódios, para que isso não vire uma bola de neve e ponha a nossa vida a perder. Então, caso a gente não tenha essa conduta de entender que o quanto Deus nos perdoa todo dia e não consigamos aplicar o perdão todos os dias, caso a gente não aplique isso, se torna improcedente pedir perdão a Deus, enquanto a gente guarda rancor com outras pessoas. É como a parábola do homem que tem a trave no olho e que quer ajudar uma outra pessoa que tem um cisco no olho. Essa pessoa, ela é uma analogia, são propósitos diferentes, mas essa pessoa, nós no caso, devemos perdoar as outras pessoas assim como Deus nos perdoa. Porque se nós estamos preocupados em receber o perdão de Deus, mas não perdoamos as outras pessoas, nós caímos justamente nessa espécie de analogia. Não queremos perdoar ninguém, ou seja, aquela pessoa que está com cisco no olho, que cometeu uma falha, que cometeu um erro, que exige uma renovação, que exige o perdão para continuar, aquela pessoa não recebe o perdão, mas não está recebendo um perdão de uma pessoa que é santa e pura, e não está recebendo um perdão de uma pessoa que quer receber o perdão de Deus, mas por uma postura orgulhosa, por uma postura egoísta, ela não consegue compreender. Então é uma menção, é uma necessidade humana que Deus entende. Deus perdoa, mas Deus impõe, Deus coloca como consequência do seu amor em nossos corações a prática do perdão também. E como vivemos do pecado, Deus sempre vai estar atuando em nossas vidas para que a gente não caia em tentação. E a Bíblia é o livro que vai dar todas as respostas em relação ao que fazer, ao que não fazer e como proceder em uma situação. Então, Deus entende isso e nos protege quando as tentações nos afligem diariamente. Deus provê mecanismos para que nós não caiamos em tentação. Quais são esses mecanismos? Um a gente já está falando, que é o principal, a oração. O segundo, a leitura bíblica da palavra de Deus. A terceira, são com relacionamentos saudáveis com pessoas instruídas por Deus, guiadas por Deus, que nós possamos manter uma rotina sadia, saudável, onde todas as nossas ações reflitam a Deus, que satisfaçam a vontade de Deus. Então, são quatro pontos também que são essenciais para o homem. Não pare para pensar um pouco. Não é essencial para Deus. O pão de cada dia, o perdão de nossas dívidas, a prática de perdoar, assim como já somos perdoados, e o mecanismo para não cair em tentação. Deus não precisa disso. Deus entende que no momento da oração, no momento do relacionamento com Deus, isso é necessário para nós. Nós precisamos fortalecer esses princípios para quê? Para que os outros 3 pontos que são relacionados a Deus sejam satisfeitos. Para que a gente consiga crescer, que a gente consiga progredir na caminhada com Deus. Que a gente consiga reconhecer a santidade do seu nome, que a gente consiga estar empenhado com a vinda do seu reino, fazendo a vontade dele. Então esses 4 princípios, esses 4 pontos são de extrema importância para nós. Eles não são necessariamente importantes para Deus, mas Deus reconhece que eles são importantes para a gente. E por isso que Jesus Cristo faz essa oração, para que nós possamos nos fortalecer, ter ânimo para continuar na luta diária, na luta do dia a dia. Eu não sei se você conseguiu compreender, mas você pode comentar aí abaixo, você pode entrar nas nossas redes sociais.
se você desejar uma análise mais profunda sobre isso, se você deseja saber como lidar com cada um dos pontos, cada um dos aspectos, eu peço que você deixe um comentário aí embaixo, eu peço que você entre em contato com a gente, possa conversar com a gente, porque a gente, de certa forma, a gente vai buscar, assim como você que está querendo aprender, a gente pode aprender junto e a gente segue nesse propósito, né, de entender as nossas menções, de praticar, de aplicar essas menções e como um intuito de atender as menções de Deus também. É muito simples. Isso daqui, as menções aos homens, a gente faz todo dia, em toda oração. Se você parar para pensar, em toda oração você pede isso aqui a Deus. Você cita isso aqui a Deus. Mas o mais difícil é que consigamos aplicar esses três. Mas esses três só vão ser sanados, só vão ser satisfeitos, só vão ser incluídos se nós estivermos muito bem com dessas coisas. Se essas necessidades em nós estiverem sendo supridas. E como elas vão ser supridas? Se nós, por meio da oração, intercedemos a Deus, pedimos a Deus e Deus nos dará tudo aquilo que deve ser feito para que cumpra a vontade dele e não a nossa. É difícil para a gente entender isso, mas quando a gente entende, as nossas orações elas deixam de simplesmente pedir para oferecer. A oração, eu acredito que a oração para Deus, ela deve muito mais oferecer coisas, oferecer gratidão, oferecer reverência, oferecer adoração, oferecer santidade, do que simplesmente pedir. Porque quando a gente cria esse hábito, quando a nossa oração está estruturada, quando estamos aflitos, desesperados e sem perspectiva para nada, mas quando a nossa oração é estruturada, a nossa oração, ela entende que essas aflições, que essas apreensões, que esse desespero existe na gente. E quando na oração a gente consegue separar isso, a gente consegue segregar isso, entendendo que a aflição está no meu coração, não está no coração de Deus. Deus se preocupa com você. Deus pode estar triste, pode estar feliz com alguma coisa que você tenha feito, mas a aflição está no seu coração. E quando você entende e quando você consegue separar isso, quando você entra no consultório divino, por meio da oração, e Deus vai lhe ensinar, Deus vai lhe mostrar, Deus vai acalmar seu coração, já tentando, visando sanar as suas necessidades. Como consequência, você tem uma renovação de vida, você passa pelas situações muito mais alegre, muito mais feliz, você está sorrindo em meio ao caos. Não é porque você esteja gostando de ver o caos, mas é porque sua mente, o seu nível de espiritualidade com Deus já está em outro nível, está em outro patamar. Tanto que isso daqui você é alimentado constantemente. Então, a sua oração ela não dá margem para você simplesmente ser um depósito de lágrimas. Mas a sua oração ela se torna um vínculo entre você e Deus. Você de fato consegue conversar com Deus. Você simplesmente deixa de pedir e você passa a ouvir o que Deus quer, o que Deus está projetando, o que Deus está traçando, o que você deve começar a correr atrás, o que você deve produzir, o que você deve melhorar em sua vida. Então esse é o crescimento que a oração pode lhe dar. A oração ela não deve ficar presa ao sofrimento. O sofrimento na oração distorce um pouco as coisas, mas a oração consegue curar o sofrimento. Deus consegue curar o sofrimento. Mas a gente não pode usar a oração tão somente no sofrimento. A gente deve usar a oração constantemente. É o nosso maior alimento, atrelado à leitura bíblica, à comunhão com Deus, ao pensamento em tempo integral da vontade de Deus. Tá? Esse vídeo fica por aqui. Eu tenho também um roteiro, já tem vídeo aí de como fazer um caderno de oração. Se você tem dificuldade de estruturar os seus pensamentos, as suas reflexões, as suas apreensões, como orar a Deus dessa forma, mas também reverenciá-lo, louvá-lo, entender o que Deus está nos dizendo para que nós possamos crescer e não ficarmos nesse ciclo de alegria e de tristeza. Uma hora estamos agradecendo, outra hora estamos pedindo coisas demais a Deus. Também tem um vídeo no canal sobre como podemos fazer um caderno de oração para ajudar nesses casos. Não é estritamente necessário, mas pode ajudar você a
a estruturar melhor suas orações. E se você achou esse conteúdo útil, esse formato útil, também se não achou útil, que você comente aí abaixo, que se você gostou, você compartilhe com uma pessoa que está precisando, que você acha que ela está necessitando de entender como deve estruturar, como uma oração deve ser composta. Repare que eu não dei um modelo de oração, eu não digo primeiro faça isso, diga essa palavra, diga aquela outra, não. Eu simplesmente estou dando pilares, pontos que você deve considerar na sua oração. Eu devo reconhecer Deus, eu devo entender a sua vontade, eu devo agradecer pelo pão de cada dia. Então eu estou dando esses pontos, eu estou dando esses pilares. Eu não estou dando uma oração fechada, completa e perfeita, que você deve simplesmente repetir. Eu estou dando um roteiro para que você consiga crescer com Deus. Então se isso for útil para você e você achar que isso vai ser útil para outra pessoa, você compartilhe com essa pessoa, porque dá muito trabalho fazer todo esse conteúdo e o meu maior sonho é que outras pessoas atinjam isso, que outras pessoas consigam ler isso e que consigam ser transformadas, que consigam ser restauradas por meio de Deus, e se não estão mais na presença de Deus, se não estão distantes de Deus, e para aquelas outras pessoas que nunca ouviram falar de Deus ou que não têm um relacionamento tão próximo, possam crescer, e que possam crescer não pela emoção, pela carnalidade humana, mas que possam crescer de fato em espírito e em verdade. E quando a gente cresce assim, aprendendo dessa forma, a orar dessa forma, a gente consegue crescer muito mais em Deus.